dia. Bom dia, vamos começar nossa live. Deixa eu colocar aqui o tema. Colocar aqui o tema. Hoje é a nossa primeira live. Primeira de muitas, né? Ai, fazia tempo que eu tava planejando essa live. É um projeto meu, né? E chegou o dia. Nossa live é café com terapia, né? Já tô aqui, ó, com o meu cafezinho. Pra dar um bom dia a você, pra gente bater um papo bem gostoso, né? Pra gente tomar o nosso café juntas e falar sobre autoconhecimento, né? Inteligência emocional, gerenciamento das nossas emoções, né? Falar sobre terapia. E hoje o nosso tema é bem importante e interessante, né? Para que você se levantou hoje? Esse é o nosso tema. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E nós vamos chegar a um sentido dessa pergunta, desse tema. E você vai entender, né? Por que dessa pergunta? Para que você se levantou hoje? Vamos esperar todo mundo entrar, né? Quer dizer que eu tô feliz, gente. Minha primeira live sozinha. Eu já fiz várias outras lives, né? Mais acompanhada, sempre com alguém, em collab com outras meninas. E a gente vai ter algumas convidadas aqui durante essas lives que eu vou fazer, nessa sequência de lives. Só que hoje eu decidi, né? Eu determinei a mim mesma esse desafio de começar essa live sozinha, né? De fazer essa live sozinha. E para mostrar que a gente é capaz, né? Que a gente consegue quando a gente determina, quando a gente quer, quando a gente vai lá e quando a gente faz. A gente consegue sim, né? É muito importante quando a gente tem amigos e amigas que colaboram com a gente para o nosso crescimento, que nos ajuda, que nos incentiva. Mas é muito bom também você provar para você mesmo que você é capaz de fazer isso sozinho, né? Que você está buscando conhecimento, buscando entendimento, né? E aí você tem que caminhar, né? Para esse desabrochar, de conseguir, né? Vamos dizer assim, romper barreiras, né? Desafiar você mesma e ir com cara e coragem, enfrentar a situação, né? Criar desafios para você mesmo. E por que 6h59 da manhã? É também um desafio você acordar cedo, né? Você se preparar, não só o corpo, não só a aparência, mas também o espírito, né? Você colocar, sair da zona de conforto, sair do quentinho da cama e se desafiar a estar aqui, né? Esse horário da manhã é o horário que muita gente está se preparando para ir trabalhar, que muita gente está se levantando para começar o seu dia. Muitas mães estão colocando seus filhos para a escola, estão preparando o café dos seus maridos. E aí eu falei, vamos lá. Vamos fazer esse desafio, vamos entrar em ação, vamos levantar, vamos agitar essas mulheradas. Já vamos começar o dia abençoando a vida de vocês, né?
eu já quero aqui deixar uma palavra profética para sua vida. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua família, as suas finanças, que Deus abençoe o seu eu, né? Que você possa se encontrar, que você possa adquirir autoconhecimento e que você possa ter um dia próspero e produtivo, né? Porque o mais importante é a gente produzir durante o nosso dia. Sair da procrastinação, sair da zona de conforto, sair do nosso habitat natural, que é ficar inerte, né? E entrar em movimento, né? Fazer a nossa vida acontecer, gente. Porque se a gente não se coloca em movimento, se a gente não toma uma decisão, mas também se a gente não entra em ação, as coisas não acontecem, né? Ela vai continuar parada, a gente vai continuar se frustrando todos os dias. Termina o nosso dia, a gente termina o nosso dia triste, frustrada, decepcionada, porque as coisas não aconteceu. Mas quem faz as coisas acontecer é você, né? Você que determina o seu dia e faz ele acontecer, né? Então, a primeira coisa quando a gente se levanta é agradecer a Deus, né? Seja grata pelo dia que está começando, por uma noite que você teve de paz, né? Uma noite de sono, de descanso. E começar o dia, né? Um dia abençoado, um dia próspero, como eu já falei, e um dia produtivo, que isso é muito importante. E vamos começar, né? Então, quando eu comecei a fazer o projeto dessa live, né? Dessas sequências de live, e assim, o tema, né? Da live, o título da live já veio ao meu coração, né? E eu queria fazer a live mais tarde, à noite, durante a tarde, mas aí também veio muito forte no meu coração esse horário, 6h59 da manhã, porque seria um desafio para mim, né? Porque, assim, conforme a gente trabalha, a gente dorme tarde, né? Vai fazendo as coisas do dia a dia, fazendo atendimento, como muitos sabem aqui, eu sou terapeuta emocional, né? E a gente dorme muito tarde, porque quando a gente não está atendendo, a gente está estudando, está assistindo aula, e aí sempre a gente, né, não consegue ir para a cama muito cedo. E aí para mim seria um desafio esse horário, porque eu teria que despertar cedo, né? E dormir era 1h da manhã. E já tá acordada essa hora, né? Acordei bem antes para começar a me preparar para estar aqui com vocês. E aí veio esse título, né? Café e terapia. Por quê? Porque é uma forma da gente acordar, né? Da gente tomar um café junto e da gente cuidar do nosso emocional, né? Da gente tirar as dúvidas, da gente nos preparar para o dia, né? Pra gente aprender a ter autocontrole, autocuidado, pra gente ativar a nossa autoestima, a nossa identidade, pra gente começar a exercer o nosso propósito. E por isso que eu escolhi esse tema, né? Para que você levantou hoje? Porque como eu vou atendendo, né, várias pessoas, principalmente mulheres, que eu trabalho mais com mulheres, agora que eu tô abrindo esse leque, né, para atender homens e crianças também, porque quando as mulheres chegam para mim, ela traz a sua família para cuidar, né, para tratar, né, na verdade. E acaba que a gente vai entrando nesse universo familiar, né? Então assim a gente começa a tratar as mulheres, de repente ela vai trazendo os filhos, de repente ela vai trazendo seus maridos, seus cônjuges, e a gente acaba aqui entrando nesse universo da família, né? A gente acaba aqui tratando todos. E existe muito essa questão, eu sinto um vazio muito grande em mim. Eu trabalho, eu tenho minha família, eu cuido da minha família, eu tenho filhos, muitos é casado, outros não são, tem seus namorados, tem seus parceiros, mas sempre existe a questão do vazio, né? Esse vazio que nada preenche, que nada dá conta, que por mais que faça, por mais que
se movimente de um lado para o outro, mas ele tá lá dentro, né, causando esse buraco interior. E aí eu vejo muitas pessoas falando isso, né, e eu também já estive nesse lugar, desse vazio, né, de realmente não achar um sentido de nada para a vida. Por mais que a gente faça, sempre existe aquela coisa assim, tá faltando alguma coisa, tá faltando algo. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? E como eu me encontrei dentro desse vazio, ou melhor, como eu preenchi esse vazio, né? Como que ele foi preenchido dentro de mim. E eu quero aqui estar passando um pouquinho dessa minha experiência para vocês, dessa minha busca, né? Dessa minha busca de me preencher, de preencher esse vazio, de tirar essa coisa, esse buraco que existia dentro de mim, que causa angústia, que causa tristeza, que causa frustrações, porque por mais que você busque, por mais que você faça, por mais que você procure, por mais que você tenha, mas ela continua lá, esse vazio continua lá. E aí eu comecei essa busca, né, desse vazio. E eu descobri que esse vazio, ele é preenchido, né, com algo que a gente exerce na nossa vida, que é algo que todos nós temos, mas muitas pessoas ainda não descobriu, né, que é o propósito. E eu gosto muito de falar sobre o propósito, gente. Eu gosto muito de falar sobre a identidade, né, porque uma está ligada à outra. Quando você ativa a sua identidade, você clarifica o seu propósito, então você começa a exercer o seu propósito, você começa a se movimentar em direção a ele, e cada vez mais ele vai ficar claro para você. E há um tempo atrás, né, há uns anos atrás, vamos dizer assim, eu senti esse vazio, né, esse vazio que nada que eu fazia preenchia, né, às vezes eu vivia momentos alegres, né, mas eu não conseguia alcançar a felicidade, porque momentos alegres não é felicidade, né. Felicidade é quando a gente vive em nossa plenitude, é quando a gente está realizado naquilo que a gente se propõe a fazer, é quando a gente começa a exercer o nosso propósito. Felicidade não tem nada a ver com o outro, né? Todo mundo já sabe disso, já está mais que provado. Então não existe essa de você dizer assim, eu vou me casar porque eu quero ser feliz, eu vou namorar porque eu quero ser feliz, eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz. Não. Você tem que encontrar dentro de você uma razão de existir, porque todos nós temos, né? Deus nos colocou nesse mundo por um propósito, para que a gente exercesse o nosso propósito, para que a gente se encontrasse nesse propósito e para que a gente ajudasse pessoas a ser transformadas, a gerar mudança na vida do outro dentro do nosso propósito. Então, o que acontece? Quando você não tem isso ativado dentro de você, quando você não tem isso clarificado dentro de você, você acaba que você fica sem uma motivação, você fica sem uma razão de existir. E lá no meu perfil tem um vídeo que eu gravei sobre isso, né, que há um tempo atrás, né, na casa da minha mãe, e uma dessas reuniões que a gente sempre tem lá, de reencontro da família, quando todo mundo tá lá reunido, juntos, e sempre rolam uns assuntos, né, bem interessantes entre a gente. E aí minha sobrinha, a gente nesse um desses assuntos, ela falou, né, que não sabia o para que ela nasceu, que ela ainda não descobriu o que era o seu propósito, que não sabia por que ela estava nesse mundo, e aquilo foi muito forte dentro de mim. Como assim? Né? Ela já tem 20 e poucos anos, quase 30 anos, e não sabe o porquê que tá nesse mundo. Ela já é casada, ela já tem seu esposo, seus filhos, não sabe. Então, assim, propósito não é ter esposo, propósito não é ter filhos, né? Propósito não é você ter um emprego bom. Você pode sim exercer o seu propósito dentro do seu trabalho, né? Você pode usar esses meios, né, para exercer o seu propósito dentro daquilo que você faz, da sua profissão. Isso aí é inquestionável, né? Mas como assim você ter tudo isso e não saber por que você
nasceu, para que você nasceu, por que você tá nesse mundo. Isso é muito ruim, né? Isso é frustrante, isso é doloroso. Porque você tá nessa vida, você tá nesse mundo, mas você não vê um sentido para nada. Por isso que existe muito um vazio, que é esse vazio que você não consegue preencher por nada. E tem muitas pessoas que não conseguem preencher esse vazio e busca sempre, né, aquela fuga, busca sempre preencher esse vazio em coisas fúteis. E muitas vezes coisas perigosas, como vícios, né, da droga, da bebida, do cigarro, prostituição, baladas, parceiros diferentes sempre, quase todos os dias, para preencher esse vazio que está dentro dela, esse oco, e não consegue. Porque no dia seguinte, depois de todo aquilo que você fez, toda aquela busca que você teve, no dia seguinte o vazio vai estar lá, né? Você vai sentir o remorso, você vai sentir a culpa, você vai sentir a tristeza, você vai sentir a angústia, porque você buscou, porque você tentou, mas não resolveu a situação, né? Então, para que você levantou hoje? Para que você saiu da sua cama hoje? Para viver mais um dia? Esse dia no automático, de levantar todos os dias, tomar o seu café da manhã. Muitos vão para os seus empregos, outros vão ficar em casa porque estão desempregados, porque não trabalham, porque cuidam dos seus lares. E aí vem toda aquela rotina, né? Aquele dia sempre no automático, correndo de um lado para o outro. Muitos nem correm porque estão procrastinando, porque ficam o dia inteiro sem fazer nada, jogado no sofá, vendo televisão, rolando o feed aqui no Instagram, né? Vivendo os sonhos do outro, vivendo a vida do outro através dessa telinha, né? Porque muitas pessoas estão vivendo a vida do outro, estão vivendo os sonhos do outro, realizando os sonhos do outro, mas os seus próprios sonhos estão sendo frustrados, estão morrendo. Por quê? Porque ela não consegue se achar, ela não consegue se encontrar, ela não consegue achar um caminho que preenche esse vazio que está ali, né, destruindo ela aos poucos. Cada vez mais esse vazio vai aumentando, e muitas vezes as pessoas entram em depressão, muitas vezes as pessoas começam a ter crise de ansiedade, começam a ter crise do pânico, e aí começa, né, aquela doença, aquele ciclo de doenças, porque você não tem um sentido para sua vida, você não tem um propósito de vida, você não sabe o que fazer da sua vida, você simplesmente vai vivendo ela. E aí, nessa minha busca, né, eu entrei em depressão, eu comecei a desenvolver a depressão desde os meus 17 anos, eu já falei isso aqui com vocês, mas para quem não sabe, eu vou falar de novo. E no momento eu não entendia muito o que era depressão, eu não entendia muito o que era ansiedade, né? Lá atrás isso era muito ainda camuflado. Hoje a gente consegue ter mais acesso às coisas, a gente consegue desenrolar mais isso, a gente consegue falar abertamente sem ser tão julgada, né? Mas lá atrás, na minha adolescência, isso era muito complicado, era muito difícil, família cheia de crenças, que não acreditava que existisse depressão, né? Mas sim dava outros nomes para essas coisas. E também não existia o conhecimento que eu tenho hoje, né? De saber dar nome àquela situação que eu estava vivendo, que eu estava passando. E aí, né, foi desenrolando isso dentro de mim, cada vez piorando, cada vez ficando mais nesse buraco negro, nesse vazio, nesse escuro, nessa solidão dentro de mim mesma. Por mais que eu tivesse rodeado de pessoas, por mais que eu tivesse a minha família, fui criando a minha família, me casei, fui tendo os meus filhos, né? E a gente sempre fica naqueles afazeres de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido, e vai esquecendo nós mesmas, vai esquecendo de nos encontrar, de nos conhecer, de nos autoconhecer, de saber quem somos. E tudo vai sendo esquecido dentro desse vazio,
né? A gente esquece quem somos, né? E a gente começa a colocar pessoas em primeiro lugar, situações em primeiro lugar, coisas em primeiro lugar. E você vai esquecendo de você, vai deixando ali naquele cantinho, né, do esquecimento, porque se eu pensar em mim nesse momento eu serei egoísta, então eu não posso me colocar no primeiro lugar, eu não posso investir em mim mesmo, eu não posso comprar agora o que eu quero, o que eu gosto, porque tem outras prioridades, tem outras pessoas na frente. E você vai vivendo, né, sem saber o sentido da vida, sem saber o para que você nasceu, por que você tá aqui nessa vida, por que Deus te escolheu, para vir para esse mundo. E esse vazio vai crescendo dentro de você, né? E aí começam as suas dores, começam as confusões dentro de você, as feridas vão aumentando, porque você já traz ela lá de trás, né? Muitos têm feridas da infância. Você vai convivendo com seus traumas, com seus bloqueios, mas também convivendo com esse vazio, né? Que não é preenchido, que não consegue ser preenchido. E muitas pessoas passam por isso porque não sabem como preencher esse vazio. Por mais que ela busque, ela não consegue encontrar uma maneira ou algo que tenha esse poder tão grande de preencher esse vazio, esse oco que existe dentro dela, de dar sentido a tudo isso. Mas é muito fácil, gente, é muito simples, vamos dizer assim. Você só tem que encontrar o seu propósito, saber o para que Deus te colocou nesse mundo e te chamou, né? E como a gente começa isso? A gente começa primeiro ativando a nossa identidade, sabendo quem somos, né? Sabendo quem eu sou, sabendo me conhecer, autoconhecimento, os meus gostos, as minhas vontades, me colocando em primeiro lugar, me tendo como prioridade. E aí você vai desenvolvendo, vai caminhando para clarificar o seu propósito. E aí quando você encontra esse propósito, ele é muito claro dentro de você, porque você começa a descobrir o para que você está aqui, o porquê que você foi chamado, né? E você começa a se preencher. É automático, sabe? Assim, quando você começa a exercer aquilo que te faz bem, aquilo que te motiva, que te alegra, que te faz levantar da cama todos os dias, que aquece o seu coração, que te impulsiona para sair desse lugar, que faz você entrar em movimento, você começa a preencher esse vazio. É muito automático isso. Não precisa muito, né? Você não precisa muito. Deixa eu fixar aqui. Você não precisa muito, né? São poucas coisas que vai te levando a esse movimento, que é um perfil. Oi. Deu um probleminha aqui. Voltando, né, o que eu tava falando. O nicho que eu fiz foi de empreendedorismo. Por quê? Porque na minha cabeça, essa era a minha missão. Era falar para as mulheres sobre empreendedorismo. Era ajudar mulheres a empreender no digital, né? A sair do físico e vir para o digital. Que foi logo quando começou a pandemia, né? Que todo mundo começou a fechar suas portas, a baixar as portas das suas lojas, a ser obrigado a começar a trabalhar em casa para sobreviver, porque não podia mais, né, ter contato com outras pessoas, tudo aquilo que a gente sabe que a gente passou na época da pandemia. Então eu achei que eu ia fazer o quê? Eu ia, né, fazer um perfil, eu fiz um perfil aqui no Instagram. Com esse perfil que eu fiz aqui no Instagram, a minha missão, eu achei, né, que o meu propósito era ajudar mulheres a empreender no digital, a trabalhar no digital, a sair do físico, a vir para o online,
a montar sua loja aqui no online, no Instagram, e a começar a conversar com outras mulheres, a gerar tudo isso aqui no digital. E aí eu comecei a me movimentar em direção a isso. Eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos, comecei a montar o meu perfil, comecei a fazer post em relação a isso, comecei a ajudar pessoas. E sempre chegava pessoas precisando de ajuda, e eu lá e ajudava. Só que não preenchia aquele vazio que eu tinha dentro de mim, né? Eu sempre insatisfeita, sempre me frustrando, sempre tendo problemas. Às vezes, quando eu achava que estava deslanchando, eu voltava para trás, sempre tinha um recuo. E aí eu comecei a ficar frustrada com tudo aquilo, porque eu não saía do lugar, eu não avançava. E aí eu comecei a ficar triste, eu desisti várias vezes, eu parei várias vezes, eu abandonei o meu perfil várias vezes. Chegou o tempo de eu ficar 3 meses sem postar nada, sem aparecer, sem fazer nada no meu perfil, porque eu tava muito desanimada, né? E sempre aquele oco dentro de mim, aquele vazio, eu não tinha ânimo para nada, não tinha ânimo para sair da cama, porque não tinha, né? Tanto faz o horário que eu levantava, eu cuidava do meu serviço dentro de casa, eu cuidava da minha família, pronto, acabou o dia e ali se findava, né? E aí eu comecei a questionar, né? Meu Deus, e esse propósito, né? Eu tô tentando, eu tô me indo em direção a ele, eu preciso que isso seja clarificado dentro de mim. Mas só que Deus sempre falava para mim o que eu deveria fazer, né? E qual era o meu propósito? Era falar com mulheres, mas não era sobre empreendedorismo. Era falar com mulheres tudo aquilo que eu tinha passado, né? Toda aquela minha história, minha experiência de depressão, de crise de ansiedade, de como eu tinha saído daquilo, de como eu venci, né? E aí eu comecei a estudar, eu comecei a me direcionar aquilo que era o que era para fazer, né? Então eu comecei a deixar o meu eu, né, um pouquinho de lado, e comecei a colocar o Deus na frente, que era me direcionar aquilo que realmente ele queria para mim. Porque não era o que eu achava, era o que ele queria que eu fizesse. Então, muitas vezes, eu descobri que eu não fazia, que eu não exercia o meu propósito, porque eu tinha vergonha de contar a minha história. Eu tinha vergonha de dizer que eu tinha tido depressão, eu tinha vergonha de dizer que eu tive várias crises de ansiedade, eu tinha vergonha de dizer que eu passei mais de 1 ano dentro de casa sem colocar o pé na rua, no portão, né? Porque eu tive uma crise muito forte. Então eu tinha vergonha. E eu achava que não existia pessoas que viessem me ouvir, que quisessem saber daquilo. Mas, né, um certo dia eu entrei em um movimento de mulheres e isso começou a me direcionar em direção àquilo que era o meu propósito de verdade. Não o propósito que eu achava que eu tinha, que eu achava que tinha achado, que tinha sido clarificado, não. Era o meu propósito de verdade, aquele que Deus determinou para mim, aquele que Deus escolheu para que eu viesse exercer. Então, eu comecei a estudar, né? E bem antes de tudo isso, eu já tinha muitos sonhos de fazer psicologia, né? De ser psicóloga, mas não tinha tido oportunidade, também por várias coisas que eu fiquei sabendo assim na área da psicologia, que tinha que cuidar de corpo humano, né? E aquilo ali já me desanimou totalmente, porque não é minha área, eu não gosto dessas coisas, cuidar de corpos, assim, enfim. E aí foi passando o tempo, né? E aí eu descobri que eu poderia ser terapeuta, eu poderia cuidar de mulheres sem precisar fazer a psicologia, sem precisar ir para a faculdade. Eu só tinha que estudar essa área e me colocar em movimento. Então foi aí que eu fiz, né? E, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Nossa, quando a gente se encontra nesse propósito, quando a gente começa a exercer ele de verdade,
Ai, que delícia que é a gente ser preenchida por ele. Porque esse vazio, ele é preenchido, né? E você encontra motivos para levantar todos os dias, para sair da cama todos os dias. Você encontra alegria, né, naquilo que você faz. Você faz de coração, você faz de alma, você faz com vontade, você faz com prazer. Quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa. E quando você vê a transformação das pessoas, as pessoas sendo curadas daquela dor emocional, saindo daquela depressão que ela estava, daqueles problemas psicológicos, né, do traumas, dos bloqueios, dessas dores, e aí você começa a entender que você foi chamada para aquilo, e aí você começa a preencher aquele vazio que estava dentro de você, e aí você começa a se encontrar. Isso não tem preço, sabe? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E foi assim, né, que eu me encontrei exercendo o meu propósito, quando realmente eu me coloquei à disposição para fazer aquilo que eu fui chamada e não para fazer aquilo que eu queria fazer, que eu achava que era o certo, que eu achava que era o meu propósito. Foi quando eu comecei a dar a cara, né? Foi quando eu comecei a contar a minha história, foi quando eu comecei a passar a minha experiência, foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a buscar mais conhecimento, conhecer mais a área, me aprofundar em tudo aquilo que eu queria fazer, porque você precisa disso. Em primeiro lugar, você precisa entrar em movimento, você precisa estar com pessoas, né, que estejam no mesmo propósito que o seu, pessoas que consigam te ajudar, pessoas que estejam num nível mais elevado que você. Você precisa se colocar nesses ambientes que te façam crescer, que te façam sair do lugar, que te façam sair dessa inércia, dessa zona de conforto, dessa procrastinação. Então, não adianta você também querer fazer, mas você não se movimentar em direção a isso, né? Você precisa decidir, mas você também precisa agir, né? Você precisa agir, né? Porque se você decide, mas você fica parado no lugar, as coisas ela não acontecem. Ela não é mágica, né? Que de repente surgiu assim, tá ali. Não, não é assim. Então, você clarifica o seu propósito, sim, mas você tem que ir em direção a ele, você tem que se movimentar em direção a ele, tomando decisão e tendo ação, tomando decisão e tendo ação. E hoje, quando eu faço os meus atendimentos, que eu vejo o sorriso no brilho dessas mulheres, né, que eu vejo que elas estão superando as suas dores, que elas estão superando os seus traumas, que elas estão conseguindo sobreviver, que elas estão preenchendo esse vazio, que elas estão saindo desse lugar de escuridão, buscando o autoconhecimento, se conhecendo, sabendo quem elas são, ativando sua identidade. Eu fico muito feliz, porque hoje eu sei que eu estou no caminho certo, que tudo aquilo que eu busquei um dia, que tudo aquilo que me frustrou um dia, porque eu não sabia, né, me movimentar em direção àquilo que é determinado para mim, que me fez sofrer, que me trouxe um vazio, que me trouxe uma tristeza. E hoje eu consigo, né, exercer aquilo que é meu. Porque várias pessoas podem ser terapeuta, mas ninguém vai ser uma terapeuta igual você, porque você tem o seu diferencial. Você tem a sua identidade dentro daquilo que você faz. Então, sempre você vai se destacar pela sua identidade, pela sua essência e pelo seu propósito. Por mais que existem vários profissionais nessa área, sempre você será diferente de todas que atuam nessa área. Por quê? Porque você é única. Então, eu posso atender na mesma área de várias mulheres ou vários homens, porque temos homens também nessa área da terapia. Mas se alguém passar por mim e passar por outra terapeuta, ela vai dizer, eita, peraí, a Kátia, ela tem um algo diferenciado, né? Ela tem um algo que é só dela, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem saber o que é, mas é porque tá ligada à minha identidade, porque tá ligada à minha essência, porque tá ligada ao meu propósito. Então,
Eu posso estar na área de várias mulheres, assim como você pode estar exercendo uma profissão que várias outras pessoas exercem. Mas aquilo que você faz é diferente do outro, né? Precisa ser diferente do outro. Tem que ter a tua identidade, tem que ser a tua autenticidade, né? Tem que ter a tua essência. Aquilo que você coloca a mão deixa a tua marca. Então, qual é a tua marca, né? Qual é o teu propósito? O que você está buscando? Que vazio é esse que você sente que nada consegue preencher? E como preencher esse vazio? Ativando a tua identidade e exercendo o teu propósito. Então, por isso que eu comecei essa live com esse tema. Para que você levantou hoje? Você já se fez essa pergunta? Por que que eu tô saindo da cama hoje? Para que que eu tô saindo? Não é nem por quê, é para quê? O que que eu vou fazer de diferente do meu dia, que não seja o habitual de todos os dias, não seja aquilo que é obrigação fazer todos os dias, que é cuidar da casa, que é cuidar dos filhos, que é cuidar do marido, que é cuidar de você mesma, que é cuidar de alguém, mas sim um algo além de tudo isso, que é exercer o seu propósito, aquilo que te dá prazer, que te dá alegria, que te dá força, que te dá garra, que te dá determinação de levantar feliz, levantar sorridente, levantar realizada, né? Para exercer aquilo que você encontrou, que você achou, que você clarificou dentro de você, né? Para exercer o teu propósito, que preencheu esse vazio tão grande que existia dentro de você. Então, fica aqui a minha pergunta para você. Para que você levantou hoje? Você está exercendo o seu propósito ou você está vivendo esse vazio aí dentro que não consegue preencher com nada que você faça, que não consegue dar sentido a nada na sua vida? Né? Você está exercendo esse propósito? Você está caminhando em direção a esse propósito? Você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Aquilo que Deus colocou dentro de você, que só você tem? Você já ativou sua identidade? Você está indo em direção àquilo que é seu, aquilo que ninguém pode fazer por você? Porque o teu propósito ninguém pode exercer por você, só você mesmo. E se você não exercer, ele vai ser jogado no lixo, porque não pode passar para outra pessoa, porque o propósito da outra pessoa ela também já tem dentro dela, só precisa clarificar isso. Então, eu não posso exercer o propósito de outra pessoa, porque eu já tenho o meu, eu só preciso clarificar ele dentro de mim. Eu tenho que exercer o meu propósito, eu tenho que viver a minha chamada, aquilo que foi determinado para mim fazer, para eu fazer, né? Então, assim, é muito importante que você clarifique isso dentro de você, que você tenha essa noção, né? Que você consiga preencher esse vazio que tá aí dentro. E não adianta buscar em canto nenhum, gente. Não adianta você ficar nessa busca incessante. Não adianta você continuar nessa busca, né? Por mais que você queira fugir disso aí que é seu, e tentar buscar outras coisas, tentar ir para outro lugar, tentar tomar outro rumo, não vai dar certo. Você sempre vai voltar para o mesmo lugar. Por mais que você diga assim, eu não quero isso para mim. Eu não nasci para isso, né? E aí você vai buscando outras coisas, mas esse vazio, ele vai continuar aí. Ele vai permanecer aí. Porque você não se encontrou. Você continua perdido, você vai continuar perdido ou perdida, né? Então, você precisa entender. Bom dia para todo mundo que tá entrando aí. A Lili, bom dia, Lili. Bom dia, Rafane, Francida, Braz Ferrari, a Eliana, o Edson, bom dia, Edson. Que bom que está você aqui, obrigada. Ai, gente, muito obrigada pela presença de vocês, Erinaldo. Bom dia a todo mundo. Seja bem-vindo a essa live, né? A minha primeira live, né? Café com Terapia. E eu tô muito feliz, né? Tô aqui com meu cafezinho, ó. Tomando meu cafezinho com vocês nessa manhã.
Então é isso, gente. Não adianta vocês buscarem isso em outro lugar, em outras coisas, em outras pessoas, porque você não vai conseguir preencher esse vazio que tá aí dentro de você. Você vai sempre ficar nessa busca incessante e, o que é pior, criando frustração, né? E aí você vai se decepcionar com você mesmo, você vai se entristecer, às vezes você tá triste, não sabe nem porquê dessa tristeza, porquê desse angústia, né? Então, para um pouco, se escuta, né? Ativa a sua identidade, porque você tem uma identidade. E ela é única, ela é sua, ela não é de ninguém, né? Ela foi criada para você. Ela é a sua digital, é aquilo que ninguém copia. Então, ativa a tua identidade, começa a clarificar o teu propósito. O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? O que me dá alegria? O que me impulsiona? O que me deixa bem? Que me deixa feliz? Que eu faço com gosto, sabe? Que se fosse para fazer de graça, eu faria sem problema nenhum, sem reclamar. Entende? O que é? E aí também começa a se fazer a pergunta, o que eu tô fazendo hoje tá me trazendo tudo isso? Ou eu faço, mas quando eu termino de fazer, não tá legal, não tô feliz, não tô realizada, não consigo preencher esse vazio, continua do mesmo jeito. Então, você precisa entender isso, né? Começa a se fazer perguntas, porque às vezes a gente passa o dia naquela agitação no dia a dia, né? As coisas vão acontecendo, a gente vem de um lado, vem do outro, e a gente não consegue entender, a gente não consegue raciocinar direito, a gente não consegue parar para refletir, a gente não consegue tirar lição de nada, as coisas simplesmente vai acontecendo no automático, e a vida vai passando, e o dia vai passando, e o dia se finda, de repente você já tá ali naquela tristeza, naquela angústia, porque nada dá certo, porque eu não consigo nada, mas peraí, você tá analisando o que você tá fazendo? Você tá refletindo naquilo que você tem feito? Você tá fazendo pergunta para você? Qual o caminho que você tá trilhando? Esse caminho tá te fazendo bem? Esse caminho tá te deixando feliz? Ele tá te dando prazer? O que ele tem gerado? Qual o fruto que esse caminho que você tá trilhando hoje tem trazido para você? Qual o fruto? Qual a transformação que você tem gerado na vida do outro? Às vezes na vida do teu filho, na vida do teu esposo, do teu cônjuge, da tua mãe, do teu irmão, do teu vizinho, do teu amigo, na sua vida mesmo. Qual a transformação tudo isso tem gerado? Qual o movimento que você está entrando que está te fazendo sair do lugar? Que está te fazendo caminhar em direção àquilo que você gosta? O que você está fazendo hoje que não está trazendo a realização para você? Você tá fazendo só porque você é obrigado. A pior coisa do mundo é você fazer algo que é obrigado a fazer. Que você não gosta, mas você é obrigado a fazer, porque você não sabe fazer outra coisa, você não sabe ir para outro lugar, você não sabe sair daquele lugar que você tá. E muitas vezes, mas nem que você não sabe, é comodismo, né? É procrastinação. Não gostar de sair da zona de conforto, de buscar o novo, porque aquilo vai trazer uma coisa que você não conhece e aquilo vai te incomodar, vai gerar algum sentimento dentro de você. Gente, a gente se renova todos os dias. Todos os dias você é uma pessoa nova. Então, o problema que você teve ontem, ele se findou com a noite. Quando o pôr do sol baixa, você tem que deixar esse problema para trás. Porque no outro dia já é um novo dia, já é uma nova história. Você não vive hoje o que você viveu ontem. Então, não adianta você trazer um problema de ontem para o dia de hoje. Se você não conseguiu resolver ontem, vale a pena você trazer para ele hoje, conseguir continuar vivendo ele hoje? Aí você leva ele para amanhã e continuar vivendo ele amanhã?
Então, o que eu posso resolver hoje até o final do dia? Qual a direção que eu posso dar para minha vida até o final do dia? O que eu tenho que deixar para trás porque eu tô fazendo isso, mas não tá dando certo? Onde o que eu tô errando, né? Para que eu possa entender que eu preciso consertar, que eu preciso melhorar, e que se eu ver que não vai dar em nada, eu deixar para trás, eu me desfazer daquilo, eu largar, parar de estar trazendo isso nas minhas costas, carregando fardo, né? Porque a palavra fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E hoje em dia tem muitas pessoas carregando um fardo que não tá conseguindo carregar. Quando Deus fala que Ele não dá nada além daquilo que a gente não possa suportar. E aí você tá carregando um fardo tão pesado que quando chega o final do dia você tá morrendo. Você tá em crise, você tá em desespero. Você tá pedindo socorro. Mas por que tudo isso? É porque você não tá conseguindo lidar com aquela situação. Você não tá conseguindo se desfazer daquilo que você tá entendendo que não vai dar certo. Você tá se apegando a uma coisa que não vai pra frente. E eu tô falando isso em todas as áreas. Então você pega aquele problema e vai remoendo ele, vai remoendo, o dia vai se acabando e você continua com aquele problema. Começa outro dia, você continua com aquele problema, mas você tá ali. Você tá vendo que não vai conseguir resolver, que não vai conseguir sair do lugar, que não vai dar certo, mas você continua ali remoendo aquilo. Porque você não consegue se desfazer, você não consegue se desligar, você não consegue deixar ir para viver o novo. Porque hoje o dia começou de novo. Hoje é um novo dia. Você renasceu. Então, todos os dias, quando o dia amanhece, que você sai da cama, você é uma pessoa nova. Você está renascendo de novo. Você tem que viver uma nova história, porque tudo se renova a cada amanhecer. O problema que eu tive ontem ficou para trás. Eu tive ele ontem. Se eu não conseguir resolver, hoje eu vou tentar fazer de outra forma. Não da mesma forma que eu fiz ontem, porque ontem eu entendi que o que eu fiz não deu certo. Então hoje eu vou fazer de outra forma para ver como que ele vai se desdobrar durante o dia, para ver se eu consigo ter uma solução dele. Então todo dia eu preciso fazer algo novo. Todo dia eu preciso ser alguém diferente. Todo dia eu preciso caminhar na minha evolução. Porque senão eu fico parada, estacionada, estagnada no lugar. Eu não consigo sair daquele lugar. Eu não consigo sair daquele problema. Eu não consigo resolver nada. Eu não consigo superar essa dor. Não consigo superar esse trauma. Eu não consigo curar essas feridas. Por quê? Porque eu tô sempre revivendo, remoendo isso. Remoendo dentro de mim. Remoendo. E aí vai chegar num lugar que eu não consiga mais suportar aquilo ali. Porque eu não tô conseguindo resolver aquela situação. Então, o que você fez ontem que não deu certo, mas hoje você vai tentar diferente, você vai fazer diferente. Você vai deixar aquilo que ficou para trás, que foi o ontem, e vai viver o hoje, que é o novo, que é o agora, que é o presente. Porque amanhã, ela não te pertence, ele não te pertence, não é seu. Então, não tome posse daquilo que não é seu. Ele não te pertence, o amanhã não te pertence, ele não é seu. Então, o que vai acontecer amanhã não é problema seu. A única coisa que é problema seu é o que está acontecendo a partir do momento que você acorda. É o para que você levantou hoje. Para ficar remoendo esse problema? Para ficar vivendo a mesma situação? Para ficar parado no lugar? Para ficar chorando as mesmas dores? Então, para que você levantou? Qual o sentido da tua vida? Qual o seu propósito? Por que você está aqui? O que você pode fazer que gere transformação não só na sua vida, mas na vida do outro? O que te impulsiona? O que te dá prazer? O que te dá alegria? O que te faz bem? Para de viver estacionado no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas.
vivendo em um loop, sabe? Parece aqueles ratinhos dentro daqueles laboratórios correndo em círculos. Então para. Começa a viver algo novo. Começa a viver o dia que amanheceu. Começa a dar um novo sentido para sua vida. Começa a buscar aquilo que te faz bem. Aquilo que queima dentro do seu coração, sabe? A coisa mais gostosa do mundo é quando você acorda com seu coração em chamas. E eu tenho vivido isso. Porque eu sei que durante o dia eu vou ajudar pessoas a ser curadas. Vou ajudar pessoas a ser transformadas, a mudar a sua vida, a sair desse lugar de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de traumas, de bloqueio. Então, isso me dá alegria, isso me dá prazer. Eu levanto todos os dias sabendo que eu vou me levantar, que eu vou cuidar daquelas pessoas, que eu vou levar um pouco de alegria para ela, um pouco de mudança, de transformação. E é isso que me dá prazer. É isso que preenche o meu vazio. Eu sou mãe de 3 filhos, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou mulher, eu sou serva. Mas nada não me dá mais prazer, mais alegria do que exercer o meu propósito. Porque eu posso ter tudo isso e dentro de mim existe um vazio que não é preenchido. Mas quando eu começo a exercer meu propósito, eu posso não ter nada, mas o vazio será preenchido. Então viver nesse oco, nesse vazio, nesse buraco, de não saber a sua existência, o porquê que você veio, o que você está fazendo aqui, não gerar transformação na vida de outra pessoa, não gerar um pouco de mudança na vida de outra pessoa, não entrar em movimento em direção àquilo que você precisa fazer, isso vai sempre te levar a esse vazio, e a essa tristeza, e a essa angústia no final do dia. Então, para que você levantou hoje, hein, mulher? Para que você levantou hoje? Às vezes a gente exerce nosso propósito até dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Sabe? Estamos vivendo uma geração onde os nossos filhos estão doentes. Uma geração de jovens doentes. Jovens que estão no mundo da prostituição. Que estão nas drogas. Preenchendo seus vazios nas bebidas, nos cigarros, nos vícios. Porque dentro de casa não tem alegria. Dentro de casa eles não conseguem preencher esse vazio que tem dentro deles. Estão sempre nessa busca incessante, sabe? De buscando. E começa a viver em uma fuga de vícios. Para preencher aquilo que está vazio lá dentro. Marido saindo dentro de casa porque não consegue preencher o vazio, porque a esposa não consegue preencher aquele vazio, não sabe como preencher aquele vazio e aí vai buscar na rua. E muitas vezes dentro de casa está tudo bem, mas ele não consegue entender porque ele tomou aquela atitude. Porque ele simplesmente vive de sair para trabalhar e voltar para casa. E esse vazio continua ali dentro dele. E o homem é mais difícil de entender isso. A mulher ela é mais sensível para entender. O homem é mais difícil de entender, de buscar isso para ele, né? De buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, de buscar saber quem ele é, de ativar a identidade, porque o homem também tem sua identidade. Isso não é um privilégio só da mulher, é do homem também. Mas ele tem essa trava, né? Ele tem essa dificuldade de fazer isso. E aí vai vivendo nesse vazio. Enquanto isso, né, as mulheres continuam ali feridas, machucadas, decepcionadas, muitas vezes humilhadas dentro da sua própria casa, já vem trazendo traumas lá da sua infância,
já vem trazendo bloqueios lá da sua infância, que não foi tratado, que não foi cuidado, entra dentro de um relacionamento feridas e continua sendo ferida porque é um ciclo. E aí seus filhos começam também a ser feridos, a ser machucados, né? O celular começa a ruir, a ser desestruturado. E aí você muitas vezes fala, mas eu faço tudo certo, mas eu me anulo, eu sempre coloco eles em primeiro lugar, eu deixo de cuidar de mim para cuidar deles, eu me esqueço para dar atenção a eles. E aí que tá o problema. Sempre colocando o outro em primeiro lugar. Esquecendo de cuidar de você. De cuidar das suas dores, das suas feridas. De sarar as suas dores. De cuidar da sua criança que está ferida. Quando a gente está ferido, a gente ataca. E quando o ambiente está doente, quando a gente está doente, na verdade, o ambiente fica doente. É como se fosse um vírus que fica no ar. Então, se um está doente, todos vão ficar. Porque o ambiente fica doente. Então, comece a sarar o seu ambiente. Como que você vai fazer isso? Sarando a você mesmo, cuidando das suas feridas, cuidando das suas emoções, cuidando de você, se autoconhecendo, buscando resposta dentro de você mesmo, porque tudo que você precisa está aí dentro de você. Tudo que você busca, que você procura fora, muitas vezes nem encontra a resposta que você está procurando, está dentro de você. E muitas vezes você tem medo de fazer esse mergulho, porque você sabe que você vai encontrar muitas coisas que você precisa desfazer, mas que você está se apegando a isso, para justificar muitas coisas. E às vezes você se apega a isso porque você simplesmente não quer liberar o perdão. Porque você não consegue perdoar. Porque você não consegue dizer eu te amo. Porque você não consegue dizer eu preciso de você. Então você não consegue se desfazer desse velho eu, sabe? Desfazer desses velhos problemas. Tá sempre remoendo ele porque você é muito orgulhosa para isso. A soberba não deixa você se humilhar diante dessa situação, diante do problema. Ah, porque fulano precisa mudar. Você tá mudando? Porque ele só vai mudar quando você mudar primeiro. Quando você cuidar de você primeiro, quando você tratar você primeiro. Quando você se colocar em primeiro lugar. Tudo ao seu redor ele vai começar a se harmonizar. Então para de sempre estar culpando o outro, de esperar do outro, de querer que o outro faça. Para de viver, de estar vivendo sempre os mesmos problemas todos os dias, trazendo o problema de ontem para o dia de hoje, a rixa de ontem para o dia de hoje. Deixa o que aconteceu ontem lá no passado, porque já não te pertence mais, já não é mais seu. E vive o hoje, o agora. O que você pode fazer hoje para mudar tudo isso que você está vivendo? Para que você levantou hoje? Para continuar vivendo nesse loop, nessa tristeza, nessa angústia, nesse sofrimento, nessas dores? Comece a cuidar de você, comece a ativar a sua identidade e viver o seu propósito. Comece a preencher esse vazio que está dentro de você. É isso que você precisa fazer. Você não precisa ir muito longe para buscar a resposta, porque tudo que você precisa está dentro de você. É só você dar um mergulho. É interessante, né? Mas é só você dar um mergulho. Dá um mergulho aí dentro de você. Vai buscar a resposta aí dentro de você. Tá tudo aí dentro. Mas também procura ajuda, porque é muito importante. Aquilo que você não conhece, que você não tem conhecimento, que você não tem clareza. E tem pessoas mais elevadas que você que vai te direcionar nesse caminho, que vai te auxiliar, que vai te conduzir a esse caminho.
E aí a jornada ela fica mais leve, o processo ele fica mais gostoso. Tá bom? E, nossa, já é 8 horas. E eu quero aqui agradecer vocês, todos vocês que passaram por aqui, por esta live, né? E deixando aqui já o convite para a próxima terça-feira, às 6h59 da manhã. Te convido, ó, para o nosso cafezinho, para você vir tomar café comigo, né? Pra gente bater mais um papo gostoso, pra gente tratar mais de um assunto, pra gente tentar resolver tudo isso que tá aí dentro, que tá te consumindo, que tá tirando tua alegria, que tá tirando teu prazer, que tá te deixando triste. Então, queria agradecer vocês que estiveram aqui, vocês que não puderam estar. Eu vou deixar essa live salva lá no meu perfil, tá bom? E gratidão mesmo a todo mundo, gratidão a Deus por ter me trazido aqui, por ter me tirado da minha zona de conforto, né? E gratidão a mim mesma também, porque se eu não tivesse determinado, se eu não tivesse me impulsionado para isso, eu não teria chegado até aqui. Então, eu precisei também entrar em movimento e eu precisei também determinar isso para minha vida, porque eu preciso existir o meu propósito em todos os lugares que eu chegar. Então, se eu tenho o meu perfil aqui, eu preciso também trabalhar aqui com vocês, né? Eu preciso trazer minha mensagem aqui para vocês entenderem o que eu faço. Que não é só postar, né, postzinhos lá no feed, não. Que o meu propósito, sim, é alcançar você, alcançar sua casa, alcançar sua família, né? Seu relacionamento com seu filho, com seu esposo, com seus pais, com seus irmãos, com você mesma. E que eu tô aqui para te ajudar, né? Que eu tô aqui para transformar vidas, para gerar mudança, para gerar um movimento, para que você realmente saia desse lugar que você está hoje e para que realmente você consiga ter um propósito para se levantar todos os dias, tá bom? Então eu agradeço, um beijo para vocês, muito obrigada. Essa live vai ficar salva no perfil, tá bom? Você que não assistiu, vai lá assistir. E deixa lá teu comentário, né? Deixa a tua dúvida, tira a tua dúvida lá que eu vou estar respondendo. Curte, comenta, me manda direct se precisar, tira as suas dúvidas. E é isso, a gente vai se vendo por aqui no meu perfil. Fica ligadinha lá nos meus stories, que eu tô sempre colocando um assunto muito bom lá nos meus stories. Todos os dias tem assunto novo, tem assunto que te ajuda muito. Então fica ligado nos meus stories. Aqui no meu perfil também tem muito conteúdo bom, então fica ligadinho no meu conteúdo, curte, comenta. Se precisar conversar comigo, entre em contato, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, que Deus te dê um dia cheio, um dia produtivo, um dia próspero, tá bom? Que você comece a se movimentar em direção ao seu propósito, tá bom? Que você comece a ter garra, determinação, força e direcionamento para se levantar da cama todos os dias, tá ok? Então, até a próxima terça-feira, tá bom? Beijinhos.